Bom dia, meus irmãos. Hoje, domingo, dia do Senhor, estamos para participar da nossa escola dominical. Nós queremos agradecer a Deus por mais um dia de vida, queremos agradecer a Deus pela oportunidade de, mesmo não estando juntos presencialmente, nós possamos estar adorando a Deus através desse canal. Eu convido você para abrir sua Bíblia no livro de Salmos. E nós vamos iniciar a nossa escola dominical de hoje, dia do Senhor, o dia que Deus reservou para nós, dia 29 de março de 2020. E estamos aqui para estudar, o tema de hoje é Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, que é a terceira lição da nossa revista da escola dominical. Então, como eu havia pedido antes, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, o Salmo 1. É um texto bem conhecido e um texto que é propício para que nós possamos ler no dia de hoje, já que vamos começar o nosso dia orando ao Senhor, estudando a palavra do Senhor, adorando a Deus, buscando aprender mais um pouco da sua palavra e assim nos edificarmos em nome de Jesus. Veja, o texto diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar a Deus, vamos agradecer por mais um dia de vida, por mais uma escola dominical e pela vida de cada uma das pessoas que estão nos assistindo nesse momento e participando dessa aula, através dessa videoaula, da nossa escola dominical, através do nosso canal aqui no YouTube. Pai, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por este novo dia. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós e o Senhor tem nos fortalecido e nos abençoado diante dessa situação difícil que nós estamos vivendo no nosso país e que muitas pessoas, ó Pai, estão vivendo no mundo inteiro. Te louvamos porque na nossa nação não tem acontecido como na Itália e como em outras nações que tem perdido muitas pessoas, ó Pai. Nós queremos Te agradecer porque não são muitos os brasileiros que têm morrido, mas também queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia, ó Pai, desses países que foram mais atingidos com esse vírus. Nós Te pedimos que a Tua mão de misericórdia seja estendida sobre o Teu povo e sobre essas pessoas que estão sofrendo, ó Pai. Console as famílias e que perderam entes queridos e que o Senhor use a Tua igreja para que nesse momento de dificuldade ela possa chegar com a Tua palavra e trazer uma palavra, ó Pai, de salvação, o evangelho da salvação, levando o homem a entender que é pecador e que ele precisa da misericórdia do Senhor e do sangue de Jesus sobre sua vida para ele ser salvo. Abençoe todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, todos os nossos irmãos da nossa igreja, nossas irmãs, as crianças, os casais, as famílias, de modo geral, abençoe. E abençoe aqueles que não são membros da nossa igreja, não fazem parte da nossa igreja local, mas que de alguma forma chegaram até esse canal e estão inscritos nesse canal e que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas e que a Tua palavra venha nos edificar, venha nos fortalecer nesta manhã, venha nos abençoar nesta manhã e que nós sejamos edificados por ela para a glória do Teu nome, para que possamos colocar em prática e ter uma vida transformada. Quero Te pedir ainda, ó Pai, pelas pessoas que estão doentes e que estão, ó Pai, precisando que Tua mão seja estendida sobre suas vidas, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre os enfermos da nossa igreja, sobre as pessoas que estão ou internadas em algum hospital, ou aquelas que estão nas suas casas, mas que estão fazendo algum tratamento, ó Pai, e precisando assim da Tua misericórdia e da Tua graça, para que tenhamos saúde, Senhor. Abençoe toda a nossa igreja, é o que nós Te pedimos nessa manhã, e Te pedimos que o Senhor abençoe a Tua palavra, que será exposta para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos e Te louvamos por tudo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos estudar nessa manhã o capítulo 12 de Êxodo, que fala sobre
o dia em que o Senhor instituiu a celebração da Páscoa, e ao mesmo tempo essa celebração tem a ver com o derramamento da 10ª praga e trazendo assim a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio, né? Quando eles eram escravos ali no Egito. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14 apenas. Quero dizer que a Páscoa, quando ela foi instituída pelo Senhor, ela foi ligada a uma segunda festa, e essas duas festas elas estão ligadas pelo tempo e pela ocasião, que é justamente a Páscoa e a festa dos pães asmos. Enquanto a Páscoa ela era comida no 14º dia do primeiro mês, que se tornou o primeiro mês de Israel, mês religioso, né? Israel começa agora a ter um calendário duplo, né? Tanto um calendário civil como um calendário religioso, ou seja, o calendário civil é o que eles seguiam, e o calendário religioso ele passa a ser a contagem dos dias a partir do momento em que eles saem do Egito, eles são libertos ali pelo Senhor, com o derramamento da 10ª praga e a instituição da Páscoa e da segunda festa, que é a festa dos pães asmos, que vai do 15º dia até o 21º. Então a Páscoa ela começa no 14º, na verdade desde o 10º dia eles devem separar um cordeiro, nós vamos ver aqui, mas no 14º dia eles comiam a Páscoa, eles comiam o cordeiro pascal, com ervas amargas e com pães asmos, e a celebração dos pães asmos já começava no dia posterior, no dia seguinte. Esses 2 dias, o 14º e o 15º, eles iniciavam essa celebração que vai até o 21º dia, né, tendo uma assembleia solene no 15º e uma assembleia solene no 21º. Então eu convido você a ler comigo. Nós vamos comentando algumas coisas. Se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, você pode passar por mim ou pelo Zap, ou então aqui no canal fazer a sua pergunta, que nós procuraremos responder e te ajudar. É uma aula, tá? Não é uma pregação, então a maneira como nós vamos explicar e expor aqui o texto e trabalhar aqui o nosso tema é tipo um estudo mesmo, um estudo bíblico. Ele é temático e nós vamos abordar aqui esse tema, trabalhando esse texto, né, em alguns momentos, em algumas partes, mas não se detendo totalmente no texto, né? Não se detendo totalmente no texto, porque aí ficará apenas uma exposição bíblica sem trazer clareza ao tema, que o tema é Jesus, o Cordeiro Pascal. Está na página 12 da nossa lição, e você já deixa a sua lição aí aberta também, em conjunto com a palavra, em Êxodo capítulo 12. Vamos fazer a leitura do nosso texto base. Êxodo capítulo 12 tem aí a instituição da Páscoa. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal, ou seja, o primeiro, né, ou terá a primazia, o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne, assada no fogo, com pães asmos, ou seja, pães sem fermento, e ervas amargas a comerão. Não comereis, verso 9, não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor,
O sangue, veja, o sangue do cordeiro, é lógico, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, né? Não haverá praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida nesta manhã, especificamente o texto base da nossa lição, da lição número 3. O tema da nossa lição, como eu já falei, é Jesus, o Cordeiro Pascal. Veja bem, nós acabamos de ler o texto principal do Antigo Testamento que narra a instituição da Páscoa do Senhor. Se você voltar aí à sua Bíblia, eu não vou ler porque ele só tem 10 versículos, mas não há necessidade. Se você voltar aí e observar o capítulo 11 de Êxodo, você tem como título aí do capítulo 11, Deus anuncia a 10ª praga. Então aqui Deus ele já vai anunciar a 10ª praga que vai ser derramada sobre os egípcios e ao mesmo tempo no capítulo 12 ele começa a preparar, ele ordena a Moisés e a Arão que comecem a preparar o povo do Senhor, o povo da aliança para a saída, a libertação que vai acontecer com essa 10ª praga. Essa 10ª praga ela finaliza, né, todos os sinais e maravilhas e as pragas, né, que Deus tem derramado sobre sinais e maravilhas para aqueles que não sofrem as pragas e é juízo sobre aqueles que estão sofrendo, no caso o povo do Egito, né, que estava sendo julgado pelo Senhor, sofrendo pela sua idolatria, pelos seus pecados e precisava de tudo isso acontecer para que Deus fosse glorificado, o nome dele fosse exaltado no meio do seu povo e o povo percebesse o braço poderoso do Senhor livrando o povo daquela situação de escravidão ali no Egito. Tá? Então, no capítulo 12, nós temos a narrativa da instituição da Páscoa e nesta manhã nós vamos entender que aquele cordeiro que era morto no 14º dia, que o seu sangue era colocado como um sinal, é interessante observar essa palavra, que somente aqui em todo o Antigo Testamento vai dizer que o sangue é usado como um sinal, como um símbolo daqueles que realmente confiaram na palavra do Senhor e se prepararam, se apossaram do cordeiro, comeram o cordeiro e colocaram o sangue ali pela fé, entendendo que através desse sangue seriam libertos, ou por meio desse sangue seriam libertos da destruição ou da morte, porque na casa em que não tivesse esse sangue como marca, como sinal, como um símbolo, haveria morte do primogênito, tanto entre os homens como entre os animais. Veja, falando de Páscoa, né? Quando nós falamos de Páscoa, o que vem à nossa mente, inclusive está próximo à nossa Páscoa, nós teremos aí a nossa Páscoa, né, daqui a alguns dias, e eu não sei como vai ser, né, depois dessa situação que nós estamos vivendo, mas o que eu quero dizer a vocês é que quando se fala de Páscoa, vem logo à nossa mente algumas coisas que estão relacionadas à nossa Páscoa, dos tempos de hoje. Né? A Páscoa dos dias de hoje é uma Páscoa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não tem nada a ver com o seu verdadeiro significado que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia nos revela. Né? A Páscoa de hoje ela tem coelho, ela tem ovo de chocolate, ela tem um comércio muito grande em cima dessa festa que não tem nada a ver, não se fala especificamente sobre aquilo que é mais importante, né, que foi o que aconteceu nesse período, que foi a morte e a ressurreição de Jesus, que se deu nesse período dessa festa, no período dessa festa. É claro que também não vai nos interessar celebrar a Páscoa como os judeus celebravam, porque nós não somos judeus, nós somos cristãos. E nós vamos ver que Jesus, nesse período, ele é quem morre como nosso Cordeiro Pascal, e ele institui no lugar da Páscoa, que era uma festa muito mais nacional, era uma festa do povo de Israel, que celebrava a libertação do Egito, embora apontasse já para o Cordeiro como um símbolo, como daquele que morreria, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João Batista no capítulo 1 de João, então, do Evangelho de João. Então, nós
que somos cristãos, nós não precisamos celebrar a Páscoa como o povo de Israel celebrava. Mas nós devemos olhar para a Páscoa como um evento em que, nesse evento de libertação, né, ou nesse evento de libertação do Antigo Testamento aqui, do capítulo 12, ele nos conduz à verdadeira libertação, né, a libertação do Egito por meio da 10ª praga, livrando o povo de Israel da morte por causa do sangue do Cordeiro, é um tipo daquilo que vai acontecer no futuro para eles, né? E no caso no passado para nós, que já aconteceu, que era o fato de Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, vir e assumir a nossa culpa e morrer em nosso lugar, derramando o seu sangue, para que através do seu sangue nós sejamos livres e libertos desse juízo condenatório, dessa morte que está sobre todo aquele que é pecador, que está debaixo da ira de Deus. Então, através do sangue desse Cordeiro, Jesus Cristo, é que nós somos libertos. Mas eu estou adiantando aqui já o significado, porque vocês sabem, não é nada novo. Embora eu queira trazer para nós nesta manhã, pelo menos 4 pontos específicos, nós vamos trabalhar em cima desse tema, Jesus, o Cordeiro Pascal. O primeiro, nós vamos ver primeiro o significado da festa e que ela é tida como a principal festa religiosa de Israel, tá? A Páscoa. A primeira e principal festa religiosa de Israel. No segundo ponto, dentro da nossa lição, estudando sobre o nosso tema, nós vamos ver sobre a Páscoa como uma prefiguração da obra de Cristo. Vamos entender isso. Terceiro, nós vamos observar que Jesus Cristo, na sua morte, ele usou uma frase que era comum na celebração da Páscoa quando se sacrificava o cordeiro. A frase é, está consumado, que está em João, capítulo 19, verso 30, quando Jesus disse ali na cruz, está consumado, e aí ele morre. E o último ponto, o quarto ponto, é que a nossa salvação, verdadeiramente, ela foi concretizada na pessoa e obra de Jesus Cristo, tá? Vamos para o primeiro ponto. A principal festa religiosa de Israel é a Páscoa. Veja, no versículo 1 e no versículo 2, até o verso 4, diz assim, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, e por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então, antes de Deus executar a 10ª praga sobre o Egito, ele institui esse rito, né? O rito da Páscoa, o rito dessa celebração, que vai perdurar, vai durar durante toda a antiga dispensação, todo o Antigo Testamento. É claro que quando chegar mais à frente, nós vamos ver que essa festa ela vai ser celebrada no tabernáculo e depois no templo. Ela deixa de ser, quando o povo deixa de ser nômade e há um local para adoração de Deus, na verdade, desde o deserto, né, nós já vamos ver que esse povo ele vai começar a adorar o Senhor no tabernáculo e a celebrar essa Páscoa também ali e depois no templo. Tá? Nós vamos ver isso aqui mais adiante. Mas antes eu queria que você entendesse o seguinte, o povo de Israel, a partir desse momento, da saída do Egito, da libertação do Egito, eles vão ter agora um novo ano. Se começa a contar um novo ano a partir dessa data. E esse mês é considerado agora o primeiro mês, que é o mês de Abib, né? Ou o mês de... Aqui, esse é o termo antigo, né? O mês de Abib, que é o termo hebraico, ou o nome antes do exílio babilônico. Ele recebia esse nome, o primeiro mês do ano religioso de Israel. Mês que vai ter o nome depois mudado, depois do exílio babilônico, para Nisan, né? Nisan ou Nissan, né? Mas Nisan é a pronúncia porque é um só S, ok? Esse mês seria mais ou menos entre março e abril da nossa época. Por isso que a Semana Santa, que é realizada pelos católicos, né, no calendário cristão do nosso país e de alguns outros países cristãos, nós temos a Semana Santa justamente nesses meses, que é a primavera para o povo lá de Israel, ok? Enquanto que para nós aqui
nós estamos iniciando o nosso inverno, né? O nosso inverno. O nosso outono, né? O nosso outono aqui e primavera para eles lá, né? Nós estamos no verão e é inverno para eles lá. Começa a primavera para eles e começa para nós aqui o nosso outono, ok? Mas independentemente disso, o que acontece é que essa festa aqui, a partir de agora, o povo vai começar com essa celebração, né? O povo da aliança. E é necessária essa celebração, que ela aconteça logo iniciando o ano, para que o povo não se esqueça que a causa da sua libertação, da sua felicidade, da sua alegria e da sua nova vida é a mão poderosa do Senhor, é a misericórdia graciosa do Senhor para com o seu povo, para com a sua nação. Veja, Deus diz aqui, né, que no versículo 1 da nossa lição, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, a partir daqui, o povo começa a celebrar, a partir desse mês, o mês de Abib, ou mês de Nisan, começam a celebrar a Páscoa, começa-se a contar um novo ano, que os estudiosos gostam de chamar de ano religioso, né? Porque vai se contar um ano religioso a partir desse mês, a partir da festa da Páscoa, e o ano civil, ele era contado conforme já vinha sendo contado anteriormente. Veja, eu queria que você entendesse que o povo de Israel, eles fazem a soma dos meses pelo calendário lunar. Então, a cada mais ou menos 2, 3 anos, eles acrescentam um novo mês, como se fosse um 13º mês, para completar os dias que faltam. Já que no ano deles, eles têm 29 e 30 dias apenas nos meses, né, dentro dos meses. Não é como o nosso, que tem 30 e 31. Então, como fica aí faltando os dias para o tempo da contagem pela Lua, se acompanhe o tempo da contagem pelo Sol, então eles acrescentavam aí a cada 2, 3 anos mais um mês, um 13º mês, que os judeus chamam de Adar Sheni. Mas nós não vamos entrar nesses detalhes, eu só quero que você entenda que quando Deus diz que o mês de Abib, ou Nisan, será o principal dos meses do ano, ele quer dizer que esse mês será o cabeça ou terá a primazia de todos os outros meses. E nesse mês eles devem, a partir do dia 10, né, separar um cordeiro para que no dia 14º, né, no dia 14, né, desse mês, eles possam comer esse cordeiro, que é justamente a Páscoa do Senhor, para relembrar os atos salvíficos de Deus em favor do seu povo escolhido. Tá bom? Então, antes, o mês deles, o ano judaico, começava com o mês de Tisri, né? O mês de Tisri, para os judeus, é mais ou menos entre setembro e outubro do nosso mês. Então, o ano novo deles era nesse mês, tá? Então, o ano judaico começava com o mês de Tisri. Agora vai começar com o mês de Abib, né? Porque é o ano religioso que iniciava no meio da primavera. E eu achei interessante o que o autor fala aqui sobre a primavera, né, que é o oposto do inverno, como era celebrado antes. O ano novo. O novo ano, veja, iniciava no inverno para os judeus. Agora o novo ano, ele começa com essa festa, Deus instituindo esse novo ano com a celebração da Páscoa na estação da primavera. E o autor, ele cita Cantares, capítulo 2, verso 11 e 12, que diz assim: eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Apareceram as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. Então, a primavera, por esse texto de Cantares, e dentro da maioria das culturas, a primavera é uma das estações mais esperadas, porque ela chega justamente depois do inverno, e ela chega, no nosso caso, né? Veja, quando nós estamos na estação da primavera, nós temos essa chegada das flores, né? Essa chegada do sol, essa chegada da luz. Então, significava o oposto em relação ao sentimento que as pessoas tinham
para com aquele tempo, né? Aquela estação. No inverno há muita melancolia, há frio, enquanto que na primavera há flores, né? A beleza da natureza. Então isso traz uma reflexão sobre que a Páscoa, juntamente com a libertação do povo de Israel, ela estava relacionada a isso, ela é um tempo agora de celebrar a alegria, um tempo de exultação, um tempo de esperanças renovadas em Deus, por causa da grande salvação que ele realizou no meio do seu povo. Tá? O segundo ponto, então a primeira é que a Páscoa é a principal festa de Israel, porque ela inicia o ano, porque agora o povo tem um novo ano que se começa com essa festa, com essa celebração, como se uma nova vida começasse a partir da obra que Deus realizou de salvação com o derramamento da 10ª praga ali no Egito. Tá? Agora, a Páscoa também ela é uma prefiguração da obra de Cristo. No verso 3, veja da nossa lição, do nosso texto em Êxodo 12, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Então nós vamos ver agora como deveria ser celebrada a festa. Veja, diz o texto que a partir do dia 10 do mês, cada família tomaria um cordeiro, e ele diz, cada um toma um cordeiro, cada congregação de Israel, falai a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, a instituição era essa, que cada família tivesse um cordeiro. E no verso 4 diz assim, mas se a família for pequena, para um cordeiro, era comum eles comerem, eram 10 homens, né? 10 homens para comer um cordeiro, sem contar as mulheres. A quantidade de pessoas era essa. E aqui diz o quê? Diz que o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, né? Então, o mínimo requerido para comer a Páscoa era de 10 homens, além das mulheres. Essa comemoração ela começou aqui nas casas, né? Se a casa fosse pequena ou tivesse poucas pessoas, poderia convidar o vizinho, mas quem era do povo do Senhor, quem fazia parte da aliança com Deus, não deveria deixar de sacrificar esse cordeiro, ou seja, se a família fosse pequena, se juntaria 2 famílias e se sacrificava esse cordeiro e essas famílias ficavam juntas numa mesma casa para comer esse cordeiro que seria assado e para ficar protegida ali do juízo de Deus, porque haveria uma marca, haveria um sinal naquela casa de que tinha havido ali um sacrifício substitutivo por aquelas vidas. Veja, com o passar do tempo, né, nós vamos ver em Deuteronômio 16, verso 1 e verso 2, como eu tinha falado antes, mas não tinha citado o texto, é que essa festa ela vai mudar, tá? A prática vai deixar de ser uma prática nas casas e passará a ser agora uma prática transferida agora para um local, para o templo de Jerusalém. Veja em Deuteronômio 16, 1 e 2, diz assim, guarda o mês de Abibe, e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então, essa Páscoa que começa nas casas, com o tempo ela vai ser celebrada no templo. Isso é importante, porque quando chegar na época de Jesus, você vai ver que a frase que ele usa, está consumado, tem tudo a ver com a prática que era celebrada pelo sumo sacerdote ao sacrificar o cordeiro, né, pelo povo, pela nação de Israel, a frase que ele usava, está consumado, o sacrifício está feito, ok? Então veja, no verso 5, nós já começamos você já começa a perceber no verso 4 que é necessário que um animal inocente morra para que o seu sangue possa proteger as pessoas que estarão ali na casa celebrando, comendo aquela Páscoa, tá? Comendo aquela Páscoa. A palavra Páscoa, os estudiosos dizem que ela significa em hebraico como se fosse passar por cima, né? Passar sobre, né? Então a ideia é de que o anjo ao ver o anjo destruidor ao ver a marca do sangue ali na porta, na parte superior e lateral da porta,
de entrada da casa. Então, quando visse ali nas tendas do povo de Israel, visse aquela marca, então o anjo passaria por cima. O anjo passaria por cima daquela casa. Então é a Páscoa. É a Páscoa. A palavra Páscoa significa isso, né? Passar sobre, passar por cima. Então o que é que acontece? Quando o povo come esse cordeiro e está ali, o texto no verso 5 diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então aqui nós começamos a ver que em relação à especificação do cordeiro, de como o cordeiro deveria ser, nós já vemos aqui o zelo, né? O zelo cuidadoso que Deus tem por sua santidade. Porque o cordeiro deveria ser macho de 1 ano, e isso quer dizer ser também um cordeiro sem defeito. Veja, é macho de 1 ano e o cordeiro será sem defeito algum. Você poderia fazer a seguinte pergunta junto com o autor da nossa lição. Ele pergunta o seguinte: qual é o princípio que está por trás dessa exigência? Que o cordeiro seja sem defeito. Tá? Que seja macho, de 1 ano e sem defeito. Qual é o princípio que está por trás dessa exigência feita por Deus? Meus irmãos, nós temos que lembrar que o povo hebreu, o povo do Senhor, o povo da aliança, o povo de Israel, era pecador, assim como todas as outras nações. No entanto, esse povo pecador foi o povo que Deus escolheu como povo do pacto, como povo da aliança, para que através desse povo venha o descendente prometido a Eva, lá no capítulo 3, verso 15. Venha o descendente prometido a Abraão, que seria bênção para todas as nações, a partir do capítulo 12 de Gênesis. Tá? Então, Gênesis 3,15 com Eva, Gênesis 12:3 com Abraão. Tá? Então, haverá um descendente e esse descendente trará a salvação. Paulo, em Gálatas capítulo 3, verso 16, ele vai nos mostrar que o descendente de Abraão é Cristo. Então, esse descendente, que já é anunciado no Antigo Testamento todo, quando chegamos nesse texto aqui, nós vamos ver que em relação a esse cordeiro pascal, ele já deve ser sem defeito. E que é interessante, que o povo era pecador. Então, o animal que sofre no lugar desse povo pecador, ou a vítima inocente que vai sofrer no lugar desse povo pecador, deve ser uma vítima sem defeito. O que significa isso? Que essa vítima deve ser santa, que essa vítima deve ser sem pecado algum, porque o juízo que está vindo ali sobre a vítima é a morte. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, a vítima que sofre e que morre e que derrama o seu sangue para salvar e libertar o pecador, ela deve ser uma vítima inocente. A vítima deve ser santa, deve ser sem defeito. Era isso que a santidade de Deus exigia para que houvesse uma restauração da relação que foi quebrada entre o homem e ele por causa do pecado do homem. O homem merece juízo. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Tá? O salário do pecado é a morte. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então, se o salário do pecado é a morte, então Deus exige, pela sua santidade, pela sua reta justiça, a morte de cada um de nós. Então, como ele pode nos dar a vida e ao mesmo tempo nos matar? Só se houver um substituto que for santo, que for sem defeito. E o cordeiro aqui já apontava para essa realidade. O povo seria poupado do anjo destruidor, que não iria matar seus primogênitos, por causa do sacrifício de um cordeiro sem defeito, de um cordeiro sem mancha, de um cordeiro sem mácula nenhuma. A ideia aqui é a ideia justamente da substituição. O cordeiro morreria no lugar dos primogênitos. Essa seria a verdade de um sacrifício, na verdade um sacrifício substitutivo. E nós precisamos entender isso aqui no texto para entender realmente o que os escritores do Novo Testamento falam quando se referem a Cristo como cordeiro. Por exemplo, quando você vê João Batista em João 1,29, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Provavelmente João Batista olhou para o cordeiro pascal, olhou para o cordeiro lá de Abraão, provavelmente, ou para os cordeiros
que eram exigidos nos sacrifícios que vão ser instituídos lá em Levítico, né, para morrer em lugar do inocente. Quando você lê Levítico 1, por exemplo, você vai ver que Deus exigia para alguém chegar à sua presença que ele ofertasse ou oferecesse um animal inocente em seu lugar como um holocausto. E o indivíduo deveria colocar a mão sobre aquele animal para que ele lhe representasse, e aquele animal inocente morreria em lugar do pecador, para que o pecador fosse aceito diante de Deus. Veja, se você passar aí o livro de Êxodo e chegar em Levítico, nós não vamos ler o capítulo, né, porque ele é um capítulo grande, cheio de detalhes, e que não há necessidade de nós lermos. O capítulo 1 não é tão grande, né? Ele tem somente aqui 17 versículos, mas só precisamos ler o versículo 1 até o versículo 4. 4 não, até o versículo 5 eu acredito que dá pra gente entender, tá? Veja aí, Levítico 1, verso 1 diz: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Gado miúdo é ovelha, cabrito, tá? E por aí vai. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação. O trará, veja, macho sem defeito, a mesma exigência. Para que o homem seja o quê? Aceito perante o Senhor. Então, se a oferta for de gado, for do rebanho, de gado miúdo, ou seja, ovelha ou bode, né? Então, deveria ser macho sem defeito. Aí quando você vem para o verso 3, né, para o verso 4 já, né? O verso 3 diz: para que o homem, termina dizendo, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Aí Levítico 1, 4 diz: e porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele, ou no lugar dele, para a sua expiação. Ou seja, o sacrifício será em substituição ali daquele que está colocando a mão sobre o animal. Então, volte para o nosso texto, Êxodo 12, e aqui em Êxodo 12, verso 5, diz: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Quando vai para o Novo Testamento, João Batista olha para Jesus Cristo, tá? Quando está para batizar Jesus, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós vamos para 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, ele entende, irmãos, esse texto aqui como nos conduzindo a Cristo. Ele é o Cordeiro sem defeito. Ele é o Cordeiro de Deus santo, imaculado, sem defeito. Veja, 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: com efeito nos convinha um sumo... Perdão, estou lendo Hebreus. Desculpa. Hebreus não, 1 Pedro. Depois a gente lê Hebreus. Desculpe, irmãos, é a idade. Mas vamos lá, vamos para o nosso texto. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, talvez eu esteja falando rápido demais. Como é gravado, fica difícil, a gente não olha para os olhos dos irmãos, a gente não vê a reação dos irmãos, não espera os irmãos, né, como é de costume, talvez porque estamos aqui fazendo tipo no automático, né, e não sabemos se os irmãos estão conseguindo acompanhar. Mas 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e verso 19. Veja o que é que diz. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Então, que maravilha, né? Pedro, ele entende isso aqui, ele diz, olha, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós fomos resgatados da nossa vida de pecado, do nosso fútil procedimento que nossos pais nos legaram, pelo precioso sangue, o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Cristo. Ele sim é o Cordeiro sem defeito e sem mácula. Então, esse texto já está nos levando a Cristo. Tá? O Cordeiro aqui descrito de Êxodo 12, sem mácula, já quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos ver que no Novo Testamento os autores aqui desses textos já perceberam que esse Cordeiro sem defeito e sem mácula é Cristo. Fazem a ponte, a ligação do texto do Antigo Testamento com o texto do Novo, com o que eles estão falando no Novo Testamento.
como que está acontecendo ali, ou tinha acontecido, né, na obra de Cristo para com eles. Em Hebreus capítulo 7, 26, diz assim: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus. Veja, o nosso sumo sacerdote, que é o Cordeiro aqui, Cristo Jesus, em Hebreus capítulo 7, verso 26, ele é inculpável, ele é santo, ele é sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então, quando o povo separava aquele cordeirinho de um ano, novinho, ou o cabrito, novinho, mas eles costumavam mais separar o cordeiro mesmo, separavam no 10º dia, amarravam aquele cordeiro já no 10º dia e olhavam para ele e matavam aquele cordeiro no 14º dia, eles já contemplavam, os judeus ali, eles já contemplavam a sua salvação, o que tinha acontecido com eles no passado. Não que o cordeirinho ali do Antigo Testamento salvasse eles, porque quando eles olhavam para aquele cordeiro, na verdade eles estavam olhando para a promessa de Deus, ou para as promessas de Deus, de salvação. Então eles tinham, nós vamos ver aqui que a salvação deles era igual, no ponto posterior, no 4º ponto, nós vamos ver que a salvação no Antigo Testamento, ela sempre foi igual, ou a salvação em todos os 2 testamentos, ou nas 2 dispensações, na Antiga e na Nova, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança e na Nova Aliança com Cristo, a salvação sempre foi pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Nunca foi por obras. Então esse povo ele só realizava a obra de separar o cordeiro, de matar o cordeiro, de pegar o seu sangue e sujar as suas portas. Eles só faziam isso porque eles confiavam que as promessas de Deus, que a salvação vinha do Senhor. Então a Páscoa, ela é a prefiguração da salvação em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Cordeiro sem defeito, o imaculado Cordeiro que tira o pecado do mundo, como nós acabamos de ver. Então esse foi o 2º ponto da nossa lição. O primeiro é que a Páscoa era a principal festa e que o ano começou a ser contado de forma, o ano religioso, podemos dizer assim, a partir da Páscoa, da festa da Páscoa. Nesse primeiro mês, onde tem a festa da Páscoa no 14º dia, né? O cordeiro era separado no 10º dia, mas era morto e comido no 14º dia. Jesus ele vai morrer no 15º dia, tá? Porque ele come a Páscoa com seus discípulos nesse 14º dia e morre logo na sexta-feira, tá? Ele pode até ter comido também a parte dessa Páscoa na sexta-feira, porque na verdade a noite dos judeus já começa a se contar o dia que vem para nós. A partir das 18 horas, o judeu já começa a contar um novo dia, né? 18 horas até as 18 horas do outro dia é um dia para eles. Então, se Jesus celebrou a Páscoa na noite da quinta-feira, ou ao cair na tardezinha, né, para a noite, então ele começa na quinta e termina na sexta. E ele morre nessa sexta-feira, só que ele vai morrer no que é dia para nós aqui, na sexta para nós. Nós começamos a contar a partir da meia-noite, né? Então Jesus vai morrer, né, às 3 horas da tarde na sexta-feira, que já era contada desde as 18 horas da quinta-feira do dia anterior pelos judeus. Tá? Então, o que eu quero que vocês lembrem é que a Páscoa, primeiro, ela é a principal festa religiosa de Israel. Ela abre o ano, tá? Na primavera, tá? Trazendo assim alegria para o povo e o reconhecimento dessa grande libertação que Deus deu no Egito. A Páscoa ela é uma prefiguração da obra de Cristo, isso nós vemos mais claramente no versículo 5, e vimos que os autores do Novo Testamento eles fazem essa leitura também, de que o Cordeiro sem defeito é Jesus Cristo, como João Batista, como Pedro e como Hebreus. Nós vamos ver agora o terceiro ponto, que é a frase que Jesus vai usar em João capítulo 19, verso 30. E essa frase era usada também pelo sacerdote ali. Veja, Jesus diz aqui em João 19, 30, está consumado. E essa expressão de Jesus, né, está consumado, ela era usada na celebração da Páscoa, quando ela passou a ser celebrada no templo. Então, o que era que acontecia? Por exemplo, o cordeiro ele era amarrado numa estaca, das 9 da manhã às 15 horas, quando finalmente ele era imolado ali no templo. E o sumo sacerdote, quando ele terminava de imolar esse cordeiro, isso quando a festa saiu das casas e passou a ser celebrada no templo,
E então o sumo sacerdote que matava o cordeiro, imolava o cordeiro, derramava o seu sangue ali, ele dizia, depois de imolar o cordeiro, está consumado. Certamente Jesus ele usa isso e propositalmente ele usa a mesma frase ali quando ele está na cruz. Veja, quando ele vai morrer, ele diz está consumado. Ele estava na cruz, ele diz está consumado. É a declaração que ele faz, significando o quê? Está feito o sacrifício. Ele se colocando como cordeiro para morrer em nosso lugar. Está consumado, estava feito o sacrifício, usando evidentemente essa expressão em hebraico. E Paulo, ele entende isso, tá? Quando ele vai lá em Coríntios, se você observar, abra sua Bíblia, por favor, no texto de 1 Coríntios. Vamos abrir aqui a palavra do Senhor. Abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios. A partir do capítulo 5, a partir do verso 7. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 7. 1 Coríntios 5, 7 diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Veja, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então lançai fora todo o fermento, como ele diz aqui, né? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então Jesus Cristo na cruz, ele traz para si nessa frase está consumado, morrendo ali, sofrendo em nosso lugar, usando a própria frase que o sumo sacerdote usava quando matava e imolava o cordeiro pascal. Jesus Cristo, ele é o nosso cordeiro pascal, ele usa essa frase e nós podemos enxergar claramente que ele é o cordeiro que tira o pecado no mundo, cumprindo ali exatamente o que Isaías, capítulo 53, verso 5 diz. Lembrem-se que Isaías, vocês estão lembrados, que vai falar sobre o servo sofredor, ele vai dizer o seguinte: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas antes, se você observar Isaías capítulo 53, verso 5, o profeta Isaías, falando do servo que iria sofrer, ele diz assim, Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, está consumado significa que o sacrifício foi realizado. Jesus Cristo, ele morre em nosso lugar, ele é o nosso Cordeiro Pascal. E também Paulo, ele vai usar em Colossenses capítulo 2, verso 14, outro significado que essa palavra ou essa frase está consumado tinha na época de Jesus. É que essa palavra também, ela significava, além do sacrifício ter sido feito, ela significava também que uma dívida tinha sido paga, finalmente tinha sido cancelada, tinha sido paga. Se usava também, né, os mercadores, eles usavam esse termo para designar que um débito estava totalmente pago, quitado, como nós dizemos hoje. Então é por isso que Paulo vai dizer em Colossenses 2,14, tendo cancelado Jesus Cristo, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Louvado seja Deus por isso. Ele cancelou, ou tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Colossenses 2,14. E o último ponto da nossa lição, veja, o primeiro, que a Páscoa era a primeira festa do primeiro mês, né, e a principal festa religiosa de Israel. A Páscoa prefigurava Cristo com seu cordeiro sem defeito. Né, a própria frase de Cristo mostra, está consumado, que ele é esse cordeiro pascal. O texto de Paulo também, Isaías 53, verso 5, Colossenses 2,14. E agora, em último lugar, a Páscoa ela aponta para uma salvação concretizada.
É nesse ponto que eu vou terminar falando sobre a salvação dos antigos, né, do povo de Israel, como ela se dava, também pela graça de Deus mediante a fé. A fé no quê? Na sua promessa. Veja, os nossos irmãos do Antigo Testamento também foram salvos com base na obra expiatória de Jesus. O sangue aqui desse animal que era aspergido através de um molho de uma planta chamada hisopo, ele possui uma importância enorme aqui no nosso texto. Veja, se você voltar para Êxodo 12, Êxodo capítulo 12, que é a nossa lição de hoje, veja o versículo 6, diz: E guardareis ao 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar, até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei a terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue. Veja, quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, meus irmãos, o que você precisa entender é que ao imolar o cordeiro, o israelita, ele tomaria do seu sangue e marcaria a parte de cima e as laterais das portas das casas, e para isso ele precisava crer, ele precisava confiar de que através daquele símbolo, daquele sangue, né, desse sangue desse animal que seria manchado ali a entrada da sua casa, Deus iria poupá-lo, né? Deus iria livrá-lo do juízo que seria derramado naquele momento. É por isso que Jesus Cristo, em João 6, 51 a 53, ele vai usar a sua carne e o seu sangue, ou seja, comer da sua carne e beber do seu sangue, como simbolizando a fé no seu sacrifício. Em João capítulo 6, versos 51 ao 53, diz assim a palavra do Senhor. Jesus Cristo discursando para aquele povo que o seguiu por causa da multiplicação dos pães e dos peixes. Muitos vão abandoná-lo ali porque só estavam interessados na comida, no pão que perece, e não nele, verdadeiramente, por ele ser o pão da vida. Jesus vai dizer no verso 51 ao 53 o seguinte: Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Comer da carne e beber do sangue é crer no seu sacrifício expiatório. Ele é o cordeiro que morre em lugar do pecador, para que o juízo de Deus não caia sobre o pecador. Porque através da morte do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, o juízo de Deus já está caindo sobre ele, em nosso favor. Então ele nos substitui para que nós possamos ter vida através do seu sangue. Então, queridos, lembrem-se que, primeiro, só iriam pegar o sangue desse animal aqueles que crescem, dos judeus que estavam ali para participar dessa festa, que acreditassem nas palavras que Deus tinha dado a Moisés, confiassem em suas promessas e que a salvação só viria do próprio Deus. Ninguém poderia se salvar, a não ser que o próprio Deus o salvasse graciosamente. Para ser salvo, eles precisavam apenas crer nas promessas de salvação que vinham do Senhor. Então ninguém tem a mínima possibilidade de salvar a si mesmo, somente pelo sangue é que há livramento. Isso aqui, irmãos, está claro nesse texto de Êxodo 12, apontando para o nosso Cordeiro Pascal e a nossa salvação eterna por meio do sangue de Jesus, o nosso Salvador. Segunda coisa, sobre essa salvação concretizada, se a primeira é que ninguém tem a mínima possibilidade de salvar a si mesmo, somente pelo sangue é que a pessoa era salva,
Então, a pessoa poderia fugir para onde fosse, a destruição ou o anjo da morte iria alcançá-lo. Tá? A morte iria alcançá-lo, o juízo de Deus iria alcançá-lo. Mas se ele estivesse resguardado na casa em que ele comeu o cordeiro, veja, ele participava, ele tinha que participar, comer do cordeiro. O sangue manchava as suas portas, né, ou a porta onde ele estava, livrando assim do juízo de Deus. Então, essa é a primeira verdade em relação à concretização dessa salvação. Ninguém tem a mínima possibilidade de salvar a si mesmo. Somente pelo sangue é que há livramento da destruição. E segundo, era que o cordeiro era assado no fogo, como aqui no versículo 8, e isso aponta para o fogo da ira de Deus. Nós vamos ver que a ira dele é quem vai cair aqui, né? E os israelitas eram poupados dessa ira. Então, o sangue trazia, né, o livramento dessa ira de Deus, né? Isso, é claro, esse fogo aqui, nós sabemos que ele não deixa de ser essa ira de Deus, esse juízo, esse fogo destruidor, não deixa de ser aqui, não deixa de apontar para o juízo final, quando a ira de Deus vai cair plenamente sobre todos aqueles que não têm o sangue de Jesus sobre suas vidas. É claro que, havendo a morte, já segue o juízo, mas a ira de Deus, ela só cairá plenamente depois que houver o juízo final. Nós sabemos disso, mas eu quero lembrar a você que esse texto, ele aponta para algo que é infinitamente mais valoroso e grandioso, que é a obra de Jesus Cristo na cruz. E que nós precisamos compreender que em ambas as dispensações do pacto, a base da salvação ela é a mesma, né? Desde o início, o caminho da salvação a ser percorrido é por meio do derramamento de sangue. O sangue nas portas das casas seria o sinal para Deus de que o sacrifício havia sido realizado e os moradores daquela casa e de que os moradores daquela casa exerceram fé nas promessas do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. É desse modo que as pessoas seriam libertas e iriam sair vivas daquela situação. É desse mesmo modo que nós também seremos libertos da ira de Deus. É pelo Cordeiro, não um animal, mas pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Nenhum de nós somos capazes de nos livrar do juízo de Deus sobre nossas vidas, da ira de Deus, do fogo eterno, se nós não tivermos o sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus, como sinal de que nós já fomos justificados, de que já houve um substituto que recebeu o juízo de Deus em meu lugar. Se esse substituto, se esse Cordeiro não morreu por mim, então eu estou perdido. O juízo de Deus vai cair sobre a minha vida. A morte, ela virá. Não a morte física, mas a morte eterna. A morte física virá, é claro, para todos. Só não para aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. Mas a morte eterna, ela virá sobre aqueles que estão sem o sangue, como sinal de que o juízo já aconteceu sobre eles pelo Cordeiro substituto. Então, o nosso Cordeiro pascal é Cristo. Por isso que em Apocalipse, eu encerro com esse texto, capítulo 7, versículo 14. Abra sua Bíblia para a gente encerrar, para você entender ainda mais claramente o que eu estou dizendo sobre Jesus Cristo como nosso Cordeiro e que o seu sangue é quem nos protege, é quem nos livra do juízo, ou seja, o seu sacrifício em nosso favor, por ele ter morrido em nosso lugar. Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 14, diz assim, Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, esse texto aqui mostra, meus queridos irmãos, que o sangue do Cordeiro, ele não foi necessário somente na ocasião em que o povo de Israel foi libertado do cativeiro do Egito, mas esse sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Cristo, ele é necessário hoje para que nós tenhamos vida. Jesus Cristo é nosso Cordeiro pascal e todos que creem na obra dele, no seu sacrifício substitutivo, em seu favor, né, em nosso favor, aqueles que creem, eles estarão guardados e protegidos, porque lavaram suas vidas, seus pecados no sangue dele. Deus puniu
os nossos pecados, ou os pecados de todo aquele que crê na obra expiatória, no sacrifício de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, esses pecados foram perdoados por causa dessa obra de Cristo. Porque o juízo de Deus já caiu sobre Jesus, em meu favor, em seu favor, em nosso favor, para que tenhamos vida, sejamos livres desse juízo que vai vir sobre todo mundo. Mas quem tem o sangue de Jesus está guardado, está protegido, está salvo e recebe não somente o livramento do juízo, mas recebe todas as bênçãos que vêm por causa de sua obra. Então, que Deus te abençoe e que você que está ouvindo esse estudo, teve paciência de esperar até o fim, possa crer na obra de Jesus Cristo em nosso favor. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, o nosso substituto. Só por meio do seu sangue é que nós temos vida. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra longa. É um estudo bíblico da nossa escola dominical. Mas obrigado, Senhor. Abençoe cada um que estudou, que está com sua revista, que está lendo, dos nossos alunos da nossa escola dominical. E que, se há alguma dúvida, que nós possamos depois tirá-la. E que nós sejamos firmados ainda mais naquilo que o Senhor realizou por nós. Abençoe nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Abençoe a nossa igreja, abençoe cada um dos alunos da nossa escola dominical e que em breve, daqui a uma semana mais ou menos, nós já possamos estar juntos na próxima escola dominical, Senhor, na tua casa, na igreja. Te louvamos por tudo. Obrigado por este novo dia, por este domingo e que à noite, às 18 horas, nós possamos mais uma vez te adorar e ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém.